Então, boa tarde a todos. Eu sou Jonas Lindström, diretor executivo aqui da Câmara de Comércio Sueco-Brasileira. Com muita alegria que eu abro esse webinar. Um webinar em conjunto com várias câmaras europeias, na verdade. Temos aqui a Dutch Chem, a Câmara Norueguesa, a Câmara Finlandesa, a Câmara Espanhola, Britânica, Belga Lux. Acho que falei todos agora, né? São 6 câmeras. Agradeço muito a parceria com todos vocês. Alguns diretores aqui das câmeras que também vão falar mais no final do evento. Quem está organizando o webinar é a Carol Butcher, que é coordenadora do Comitê de RH da Câmara Sueca. Ela também é Managing Partner do Brain Capital, é uma empresa de Executive Search and Intercultural Coaching. Muito obrigado, Carol, por organizar isso. Mais obrigado ainda para Domitila Barros, que é nossa palestrante hoje, ou não sei se é palestrante, ela vai ser entrevistada, né? A gente vai conversar com ela nesses próximos 55 minutos. A Carol vai fazer algumas perguntas, depois a gente vai abrir para todo mundo fazer perguntas próprias, né? Eu não vou fazer um spoiler muito grande, mas só uma introdução rápida de quem é essa Domitila Barros. Ela é uma pernambucana que nasceu na Linha do Tiro, um bairro de periferia da zona norte do Recife. E ela iniciou seu engajamento social, ainda menina, no CAM, que é Centro de Atendimento a Meninos e Meninas, uma ONG fundada pelos seus pais. Ela saiu, ainda garota, da comunidade para fazer um discurso para pessoas do mundo inteiro quando recebeu uma premiação da UNESCO por seu trabalho social. Ela é graduada em Serviço Social pela Universidade Católica de Pernambuco e concluiu o seu mestrado em Políticas Sociais pela Freie Universität, Berlim, na Alemanha. Em 2000, ela já modelo é Greenfluencer. Ela foi reconhecida pela UNESCO como Millennium Dreamer. Em 2020, ela foi eleita pela uma revista americana como uma das mulheres mais influentes do mundo, na categoria Artivist. Esse ano, ela foi eleita Miss Alemanha, concurso que não avaliou só a sua beleza, mas seu propósito social e em sua luta por um planeta mais justo e sustentável, sem esquecer suas raízes. Ela foi a primeira imigrante e mulher negra a vencer esse concurso. Então, a agenda está muito cheia. Isso foi recentemente nessa premiação. Parabéns para você, Domitila. Muito obrigado por aceitar esse convite. Agora estamos aqui curiosos para conhecer você um pouquinho melhor. Por favor, Carol. Domitila, então, é um imenso prazer estar aqui com você, tá? Eu queria primeiro conversar com você um pouquinho sobre sustentabilidade, né? Eu sei que, olha, você andou fazendo tantas coisas diferentes, Domitila. Você é consultora, empreendedora social, modelo, atriz, não é verdade? Eu assisti aquela novela alemã que você fez, inclusive, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Nossa, fiquei alucinada quando eu vi. Recherche bem feita, Domitila. E como o Jonas acabou de mencionar, em 2020 você foi eleita pela revista americana, pela Formidable Woman, né, como uma das mulheres mais influentes do mundo. Então, nessa tua luta por um mundo mais justo, mais sustentável. Primeira pergunta, então, de hoje, abrindo esse nosso talk. Como é que essa tua paixão e o teu propósito pela sustentabilidade se iniciaram? Primeiramente, eu quero muito agradecer o convite, mais uma vez, porque talvez algumas pessoas entraram agora e não tiveram a oportunidade de pegar quando você estava conversando um pouquinho. Eu estou muito feliz pelo convite da gente poder estar aqui essa tarde, conversando nesse talk, fazendo essa troca. Eu também estou muito grata pela introdução que vocês fizeram. Muito obrigada pelas palavras tão, até mesmo emocionantes para mim. Para mim é sempre muito gratificante e emocionante toda a trajetória. E agora escutar, foi bem interessante, muito obrigada. E sobre a pergunta de como é para mim, eu sempre falo que é uma questão muito orgânica. O meu trabalho em relação à sustentabilidade e o desenvolvimento foi tudo muito orgânico. Como o Jonas falou,
Eu nasci em Linha do Tiro, no Morro da Conceição, e me criei entre Linha do Tiro e Água Fria, comunidades muito carentes, por assim dizer, no Brasil, né? Aí o que aconteceu? Eu tive a oportunidade, desde pequena, vivenciar como é viver com as consequências de um desenvolvimento não sustentável e também a questão, que para mim é muito importante, que é ligada diretamente à questão da responsabilidade social. Os meus pais criaram uma ONG, uma organização não governamental, antes mesmo de eu nascer, e eles se engajaram na questão de educar crianças da comunidade. Então, eu com 13 anos comecei a dar aula às crianças de ler e escrever através de teatro e dança. Só que para mim, eu sempre me diverti muito nas aulas de teatro e nas aulas de dança, porque era uma oportunidade que eu tinha também de criar a minha própria realidade e não só estar fixada na minha realidade na comunidade em que eu vivia. E sempre acreditei muito que educação e a questão da conscientização eram muito importantes. Então, desde que eu comecei o meu conhecido hoje ativismo, foi uma coisa muito orgânica. Ela não foi uma coisa que eu pensei, não, eu vou fazer um projeto ou eu vou ser uma ativista. Foi uma coisa que nasceu da necessidade da minha própria realidade. Aí, por isso, também, no ano de 2000, eu recebi esse prêmio do Millennium Dreamers, que foi muito importante e que mudou totalmente a minha perspectiva de vida, porque a Unesco e a Disney estavam procurando jovens no mundo todo, da comunidade para a comunidade. Eles procuravam jovens que tivessem dar alguma coisa para a sua comunidade, mas inspirados na própria realidade. Aí, nesse ano, eu me candidatei também para esse concurso, foi um concurso da Unesco, e eu me candidatei, na época, eu estava dizendo que eu estava dando aula de ler com teatro. Eu nem sabia o que eu estava fazendo, porque eu tinha 15 anos. Foi no ano 2000. E a Unesco, então, me convidou para fazer uma palestra e receber o prêmio na Disney, em Miami. Aí, eu saio de Linha do Tiro com 15 anos para Miami fazer uma palestra para a delegação da Unesco, explicando para ele qual é o meu ponto de vista, a minha narrativa relacionada a assuntos de sustentabilidade e de responsabilidade social. Depois da palestra, eu agradeci muito o poder de fala que eles me deram naquele momento, e eles falaram assim: Domitila, você é a fala, por isso que você está aí falando para a gente, a gente está aqui escutando, querendo entender. E esse momento mudou a minha vida, porque eu percebi que aquilo que eu estava fazendo era brincar de ler com os meus amigos na comunidade. Era um projeto que tinha um impacto tão grande que me deu a oportunidade de encontrar essas pessoas e até mesmo conhecer esses lugares. Aí foi nesse momento que eu percebi que vale a pena acreditar no meu sonho, vale a pena acreditar em educação, vale a pena se engajar socialmente. E independente de ser uma coisa de berço, de ser uma coisa super orgânica, é uma coisa que a partir daí eu acreditei que poderia realmente ser a minha missão de vida. Aí eu pensei, eu tenho que agora aprender inglês, tenho que estudar o máximo possível e tenho que tentar também consolidar esse brincar com os meus amigos na comunidade em projetos que pessoas de diferentes culturas possam entender. Por quê? E é por isso que é tão importante para mim estar aqui hoje com vocês. Porque o que eu aprendi no ano de 2000, nessa palestra da Unesco, é que antes de ir para a Disney dessa palestra, eu não sabia o quanto de pessoas relevantes se interessavam por esse tema e queriam também participar dessa mudança positiva, desse impacto positivo social e ambiental. Se eu não tivesse ali, eu jamais ia ter noção de quantas pessoas também se engajam nesse aspecto. Só que era muito importante naquela época eu conhecer essas pessoas me conhecerem e a gente se encontrar, eu não sei agora a palavra em português, mas a gente fala em alemão, in Augenhöhe, que é tipo sem hierarquia. Olho no olho. Exatamente, olhos nos olhos. Isso foi muito importante, essa experiência de encontrarmos-nos olhos nos olhos e entendermos que estamos na mesma missão, por isso que é muito importante falarmos a mesma língua. Aí, quando eu voltei para a comunidade, eu tinha 15 anos no ano de 2000, eu voltei, já comecei a aprender inglês, já comecei a me dedicar em compreender o que eu estava fazendo para poder transmitir de uma forma comunicativa que outras pessoas também pudessem entender, porque eu percebi que o potencial, é como eu sempre falo, talvez soe para algumas pessoas que estão me conhecendo agora um pouco ideologia, mas eu acredito assim, sempre quando a gente escuta guerra, o mundo vai se acabar, favela, tiroteio, que foi a forma como eu cresci, né? Eu sempre pensava, peraí, mas sempre é muita injustiça e talvez um grupo de pessoas que está indo pelo mau caminho. Mas tem um grupo tão grande de pessoas indo pelo bom caminho. Imagina se a gente também se juntar, e se a gente falar a mesma língua, e se a gente caminhar a mesma caminhada. Aí, isso me inspirou muito no ano 2000. Aí foi a partir daí que eu comecei a me identificar enquanto greenfluencer, que eu comecei a usar essa influência offline e depois online com essa perspectiva.
E também comecei a me identificar nesse aspecto de trabalhar a temática social que eu conhecia da minha realidade de linha do tiro por um aspecto também ambiental, porque são dois aspectos que andam mão a mão. Tanto é que quando eu faço as minhas palestras, eu falo, lógico, de termos ambientais, de leis e de tudo mais, mas eu também sempre falo da mãe natureza, porque eu acredito que é uma linguagem que é acessível para todas as pessoas, faz a gente entender que se a gente quiser sobreviver e fazer negócios, é importante estar levando alguns aspectos em consideração. Mas é impressionante, Domitila, porque eu acho que tem aí uns aspectos muito interessantes que a gente agora vai conversar, né, durante a nossa entrevista de hoje. Você correu atrás, você se preparou. Exatamente. Você sabia que você tinha que estudar, que você tinha que aprender o inglês. Eu fiquei e que eu não tinha desculpa. Então, não tinha desculpa, né? Então, você moveu todo, né? Você desenvolveu competências, não é verdade? Nada cai do céu. Exatamente. Exatamente. A gente precisa também fazer o nosso, não é verdade? Isso eu acho que é uma questão muito que é latente no seu desenvolvimento de carreira, sabe, Domitila? Então, assim, isso nos deixa mulheres muito orgulhosas de ver uma mulher dessa forma, que conseguiu chegar a isso, mas se preparou para tudo isso, para ter esse sucesso muito merecido, imensamente merecido. Eu acho que, me perdoa te interromper, mas eu acho que preparação é fundamental. Eu acho que hoje eu conheci vários lados de várias moedas, mas hoje quando eu penso em preparação, eu penso da seguinte forma: se uma pessoa chega para mim e fala, poxa, eu quero fazer isso, aí eu falo, ok, dependendo do desenvolvimento do processo de preparação, é que você vê exatamente tanto o potencial que existe por trás daquilo, quanto o impacto que vai ter. Você já pode ver meses antes das coisas acontecerem, porque preparação, eu acredito que não seja 50% do processo, não. É 8% do processo. Por quê? Porque tudo que Domitila Barros de Oliveira Nascimento foi e será, sempre aconteceu baseado num fato. E esse fato eu nunca tive uma segunda chance. E eu sempre soube disso. Então, é aquela coisa, você nunca tem uma segunda oportunidade para uma primeira impressão. Exatamente. Então, para mim, preparação é 80%, não é 50%. Antes mesmo de eu falar, eu quero ou eu tenho tempo, eu me pergunto, eu estou preparada? Ou é algo que pode acontecer daqui a 6 meses, 6 anos, ou o tempo que seja necessário? Isso é um aspecto muito importante também do tema sustentabilidade. Porque eu trabalho agora, como você falou também, na questão de assessoria, eu assessoro algumas empresas, porque hoje em dia são leis que as empresas têm que cumprir para ter até acesso a alguns mercados. Então, eu sempre começo com essa frase: Sustainability takes time. Sustentabilidade e credibilidade tem uma coisa muito similar, que é isso. A gente não pode criar uma credibilidade da noite para o dia, a gente não pode comprar uma credibilidade, é uma coisa que você desenvolve. A mesma coisa, sustentabilidade, é aquele tipo de coisa. A gente planta hoje e a última coisa que a gente vai ver é a fruta. E até chegar ali, se você não tiver um trabalho coerente e sustentável, a fruta não vai ser boa o suficiente para fazer a venda. É verdade. É verdade. Domitila, sustentabilidade é um desafio global, na verdade. É um desafio nosso, né, que tange todos nós e do qual todos nós nos deveríamos de conscientizar. E como a gente está conversando aqui, né, também desse seu preparo, tem aí, e essa questão, né, do inglês e toda essa sua trajetória internacional, tem um viés muito importante que é o viés cultural ou intercultural, esse processo de conscientização, né, que se inicia através da nossa socialização e também na forma como vivemos e convivemos com o nosso entorno, na verdade. Como é que você, Domitila, vê essa conscientização sobre a sustentabilidade na Alemanha e no Brasil? Quais são as principais diferenças na vivência da sustentabilidade no dia a dia, né, de uma pessoa que vive na Alemanha e uma pessoa que vive no Brasil? Como é que você vê isso? Eu vejo que é uma pergunta muito importante, porque é muito importante a gente saber diferenciar de acordo com temas como infraestrutura, cultura e geografia, esses aspectos, porque a gente não pode falar, vamos agora todo mundo, por exemplo, fazer uma reciclagem de tal e tal forma. Tem muitos países que não têm nem infraestrutura para isso, a gente também tem que saber levar em consideração. Ou, por exemplo, na Índia, eu acredito, eu não quero exagerar, mas eu acredito que tipo, metade da população da Índia é vegana.
Então, quando você analisa isso globalmente, isso tem um impacto global. Então, tem uma responsabilidade que eles assumem, que também causam, por exemplo, outros danos, porque muita gente dirigindo o carro, e assim sucessivamente. Então, eu vejo, principalmente nos ambientes, nos espaços Alemanha e Brasil, a diferença da seguinte forma. Na Alemanha, do meu ponto de vista, a temática está muito ligada ao aspecto climático, é um aspecto que é muito importante, e o segundo aspecto é o aspecto realmente industrial e de mercado. Porque se você tem que produzir, você tem que fazer o transporte de um lugar para o outro, mas isso tem que ser sem muito carbono. Isso tem regras que você não cumprir, você nem pode vender naquele mercado. Vai da forma que você empacota, a forma que você faz o transporte, quantas vezes você faz o transporte, etc. Então, aqui na Alemanha, eu vejo que o foco está muito nesses dois aspectos: logística, empreendedorismo, indústria e mercado, e no aspecto também climático. Esse é um aspecto. E, lógico, também a questão de energia, é um tema muito grande, de energia solar, etc. E no Brasil, eu vejo a questão da sustentabilidade de um aspecto muito importante, com foco também na questão social. A gente fala muito da questão socioambiental. Eu acho que isso é muito importante, que também permaneça dessa forma, porque são socializações, são culturas diferentes, as necessidades são diferentes. Então, eu iria analisar a diferença mais por esse aspecto. Por exemplo, eu percebo muito que quando eu tenho meus projetos na Alemanha, por exemplo, muitas vezes a gente sempre tem alguém da área de química, da área de física, algumas coisas assim bem concretas nesse aspecto climático, energia solar, e qual tipo de energia, etc., fósseis, etc. Quando tem os projetos no Brasil, eu percebo que é muito importante a gente focar e entender a importância do aspecto socioambiental, porque é impossível a gente não falar sobre a questão étnica, cultural, sociológica dos índios, da questão de como o Brasil foi constituído historicamente através da questão índio, escravos, favela, canalização, etc. Isso são coisas que eu acho muito importante a gente levar em consideração. O aspecto sociocultural, para poder entender essa questão socioambiental como uma questão socioambiental. Sim, 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 sim. Vamos falar um pouquinho sobre empoderamento feminino? Vamos lá. Ó, Domitila, hoje você é um modelo inédito, bastante único, não é verdade? No que tange também agora o empoderamento feminino. Você foi coroada recentemente, como o Jonas mencionou na introdução, como Miss Germany 2022, né, na Alemanha, e uma competição que mudou muito, né, daquele escopo inicial, que é muito pela beleza, e hoje seleciona e empodera mulheres com propósitos e missões muito diferenciadas, com um engajamento social muito diferenciado. Então, hoje a conversa é outra. E Domitila Barros, ela se tornou a Miss Germany 2022. Você é um verdadeiro orgulho nosso, como todas as mulheres que estão aqui presentes aqui no Brasil. Eu sei que tem gente também nos olhando fora. Mulheres globalmente. E eu tenho certeza que todos que estão hoje conosco querem talvez saber um pouquinho sobre essa trajetória. Como é que foi isso, Domitila? Conta pra gente. Foi uma loucura, mas tentando resumir tudo, foram muitas emoções, Brasil, mas resumindo tudo, eu acredito que o mais importante para mim de ter ganhado Miss Alemanha foi identificar que sustainability take times. Há 22 anos atrás, eu recebi o prêmio da Unesco e eu continuei na minha missão. Eu poderia ter desistido com 20 anos, com 25, com 30, com 35. Eu tive nos meus 30 anos um burnout, mas eu continuei na minha missão, eu continuei acreditando. Eu acredito que aí é onde a mágica acontece. E é uma coisa que a gente é exatamente muito ligada ao tema empoderamento feminino, resiliência. Essa capacidade de cair, levanta de novo, vamos nessa. Tem outras pessoas que precisam, que contam com a gente. Eu não estou fazendo só por mim, eu estou fazendo pela família, pela comunidade. Então, tudo isso são aspectos que eu acho que foi muito importante nesse contexto de me tornar Miss Alemanha, desse reconhecimento, porque todas as mulheres que estavam no top 22 e principalmente no top 10 são mulheres maravilhosas, são mulheres que eu admiro muito. Então, eu acredito que uma coisa que também fez esse diferencial foi isso, da jornada naquele mesmo caminho. Eu acho sempre engraçado, às vezes dou entrevista e pergunto: qual foi o jogador de futebol que ela namorou? Qual foi a série que ela participou? Não, ela é uma ativista. Realmente é isso que eu sou, que eu fui. A minha trajetória é essa. Então, acho que essa trajetória por 22 anos é um diferencial que eu tenho muito orgulho de ter merecido Miss Germany por esse aspecto. Isso, para mim, é muito importante.
E sobre o que você falou de estar representando mulheres globais, é muito importante para mim também. Tem 2 aspectos que acontecem agora nesse desenvolvimento. Um aspecto é que para mim sempre foi muito importante. No Brasil tinha um programa de televisão que fazia uma piada, falava: sou pobre, mas sou limpinha. Então isso era uma coisa que ficava muito naquela perspectiva. Um exemplo, tem uma amiga minha que ela está num dos ministérios mais importantes da Alemanha, numa posição super importante. Tem outra que é, por exemplo, a chefe da área total de comunicação global da Siemens, uma das maiores empresas da Alemanha. E são mulheres brasileiras maravilhosas. As outras estão agora no Covid como enfermeiras, salvando muitas pessoas. Então, para mim, quando eu vim morar na Alemanha e durante toda a minha trajetória, foram essas mulheres que eu conheci e que me inspiraram. Então, quando chegava aquela samba, Brasil, caipirinha, eu amo dançar, eu amo caipirinha, mas também tem todas as outras facetas que para mim foi muito importante levar aonde agora Domitila está. Então, para mim é muito importante, e para mim o meu primeiro desejo que eu quero realizar, e estou podendo realizar agora, é ir ao Brasil com a equipe da televisão alemã também, para poder mostrar a nossa realidade, porque, Carol, uma coisa que eu não sabia na noite que eu me tornei Miss Alemanha, mas que eu vim entender agora, que eu acho que é muito importante a gente estar falando hoje nesse tema de empoderamento feminino, é o fato de que é o seguinte, nós sabemos que, por isso que eu estou aqui hoje, por isso que essa troca é tão importante, nós sabemos que, por exemplo, o Brasil é um país com mais de 200 milhões de habitantes. São muitas facetas. Então, o Brasil é conhecido internacionalmente por Neymar, alguns temas políticos que são super complexos, etc. Então, para mim, pela minha trajetória, vindo de Linha do Tiro, levando o tema socioambiental no top do mundo, como uma pessoa que recebeu esse prêmio esse ano, é muito importante. Eu não que os outros temas não sejam importantes, mas para mim é muito importante estar viva para viver isso. Aí, quando eu tive a oportunidade, por exemplo, porque como eu estudei, fiz um mestrado em Ciências Políticas Sociais, já tinham muitas pessoas de vários meios e círculos que eu conhecia antes de me tornar Miss Alemanha, que também ficaram muito felizes com esse resultado, de saber que estamos numa era onde esses valores são protagonistas nesse tipo de contexto. Aí, nesse contexto, eu tive a oportunidade de conhecer a Annalena Baerbock no evento do Dia das Mulheres aqui em Berlim, na Alemanha, e lá eu tive o prazer de conhecer 41 outras mulheres que são embaixadoras de países diferentes na Alemanha, e elas falaram uma coisa super interessante. Elas falaram que a tendência agora são as empresas e até mesmo alguns cargos políticos estarem dando mais oportunidade para as mulheres, não só pelo fato de cotas, mas também pelo fato que existem, hoje em dia, até mesmo eventos e contextos que são direcionados para o ponto de vista da mulher solucionar problemas. Então, eu acho que isso é o mais importante do empoderamento feminino, principalmente no aspecto que não é mulher contra homem. Não. É ver coisas de pontos de vista diferentes, porque a gente percebe que é o que a gente está percebendo hoje aqui também. Eu talvez tenha uma socialização completamente diferente da sua. E mesmo assim, na primeira ligação de vídeo que a gente teve, a gente sabia, somos irmãs para a vida. Então, esse é o tipo de experiência que é necessária mais do que nunca. Por isso que eu estou muito feliz de estar hoje aqui, enquanto Miss Alemanha, com mestrado em Ciências Políticas Sociais, empreendedora social, que também que é muito importante para mim. Com a minha empresa, por exemplo, o meu foco não é só que a X from the Jungle venda o maior número de produtos, mas, por exemplo, se outras empresas parem de usar, por exemplo, o ouro e com a minha consultoria se tornem mais sustentáveis, perfeito. É não se limitar também nesse aspecto. Acho que isso também é uma coisa, aquela questão da mulher ser multitasking. Total. Eu vejo, Domitila, que assim, é uma quebra de paradigma, né? Mas Exatamente. É tão importante ver esse seu preparo, essa tua resiliência, como você tinha mencionado, e eu repito isso porque eu não me canso de repetir, Domitila. Nós, seres humanos, somos únicos. Cada um de nós somos muito únicos. O Brasil, nesse aspecto, é especialíssimo, porque o Brasil, na verdade, é um dos países mais miscigenizado do mundo, o que significa que nós tivemos um crossing cultures, de verdade.
não é verdade? Nós não somos uma sociedade multicultural, onde temos várias culturas vivendo juntas, que aconteceu bastante na Alemanha, né? Vieram depois do pós-guerra muitos iugoslavos, italianos, né? Justamente para reerguer a Alemanha. E assim você tinha, digamos assim, os grupinhos, mas não, né? Os turcos, por exemplo, temos uma sociedade turca muito grande na Alemanha, mas a gente acabou não tendo esse processo de miscigenação, não é verdade? E ao mesmo tempo, o nosso Brasil, com tantas facetas, com um país com tanta potencialidade fantástica, que a gente precisa aproveitar mais ainda. Então, essa sua fala é importantíssima, né, na questão da quebra do paradigma, e a quebra da gente ter, lamentavelmente, ser colocados em caixinhas, né? Exatamente. Estereotiposição. Exato. Isso é muito complexo. E eu acho que nesse contexto, tanto de não ser colocado em caixinhas como a nossa miscigenação, o produto que sai de tudo isso, que eu acho que tem um valor muito grande, é a criatividade. Por isso que eu acredito que os dois segredos, entre aspas, assim, de tudo isso ter acontecido na minha vida, foi primeiramente a questão da resiliência e preparação. Eu primeiro aprendi 4 línguas para depois começar a abrir a boca, por assim dizer, porque eu queria que as pessoas me entendessem também de uma forma que elas me levassem a sério. Isso para mim foi muito importante. Então, eu falo muito, mas eu mesmo assim sabia que essa preparação era importante. E a segunda coisa é essa questão realmente de criatividade. Comigo não tem tempo ruim. Se eu me permito, Domitila, o seu alemão é espetacular. É o melhor cumprimento que eu posso receber. Nós fizemos o nosso call em alemão com a sua manager e eu fiquei impressionadíssima, porque assim, uma coisa é você, o alemão é um idioma muito difícil, e uma coisa é você crescer com o alemão dentro de casa, né? E outra coisa é você desenvolver o alemão mais tarde. E é impressionante. Isso é garra, isso é, né, vontade de fazer acontecer, sem dúvida nenhuma. Me diz uma coisa, empoderamento feminino ainda. Qual que é o teu ideal da mulher empoderada? E quais foram, talvez, modelos que te influenciaram nessa tua jornada? Ideal, eu acho que é uma pergunta muito difícil, porque eu acho que é muito importante cada uma, com os seus prazeres, limitações e sonhos e realidades, criar esse ideal. Eu tenho uma tatuagem que é no meu pé e significa Create Your Own Reality. Aí sempre que eu olho para o meu pé, eu vejo a tatuagem e levanto a cabeça, porque eu me lembro que é possível. Então, eu acho que é por isso que o ideal é complexo, o ideal de mulher empoderada, mas para mim, eu acredito que seria uma mulher que tem a oportunidade, direito e oportunidade de viver a vida em todas as facetas que ela tiver o desejo de experimentar. Eu acho que empoderamento tem muito a ver com isso. Por isso que eu falo que empoderamento social está diretamente relacionado a acesso econômico. Porque eu tenho amigas na comunidade de Linha do Tiro que elas querem ser empoderadas, mas se o namorado dela bater no rosto dela, ela não tiver o dinheiro para comprar passagem para ir para a casa da mãe dela, ela vai ficar com ele. Então, empoderamento social, empoderamento feminino para mim também tem um aspecto social. Por isso que eu acho que é muito importante basear o ideal de acordo com esses aspectos. E para mim, quem me inspirou no meu construto de empoderamento feminino, que é realmente isso, eu não me limito em nada. Nem eu mesma consigo me dizer. Por isso que eu fui para o Miss Alemanha. O pessoal pergunta por quê? Aí eu falei, porque eu posso. Isso aí. Por que você se candidatou? Eu falei, porque eu posso. Até 4 anos atrás, uma mulher como eu nem se candidatar poderia. Porque há 3 anos atrás o Migema mudou o contexto para a questão do empoderamento feminino, responsabilidade social responsabilidade social, empoderamento feminino e... Eu esqueci agora, perdão. O terceiro tópico. Aí, quando eu li que era sobre isso, eu falei, eu posso, então eu vou. Então, eu não me limito. E o pior que vai acontecer é que eu vou receber o não, mas eu recebi tanto não na minha vida, mais um, é uma experiência. Então, acho que isso é muito forte no meu empoderamento feminino. Nenhuma pessoa na minha família sabe falar uma língua diferente, ninguém fez mestrado, mas eu quero. Mas quem vem da favela não pode assim, mas eu quero. Quem disse que não pode, está escrito aonde? Está escrito em lugar nenhum, então bora. O que vai acontecer é cair, levanta. Já caí tanto, eu quebrei o braço, quebrei o pé, vamos, vida que segue. Então, eu acho que isso é muito importante no aspecto também do empoderamento feminino. E... Sim. A gente não se limitar, sabe, Domitila, é importantíssimo. E você pensar grande. Tem na psicologia uma coisa que se chama o self-fulfilling prophecy.
você tanto fala alguma coisa que aquilo que você falar, verbalizar e pensar vai se tornar realidade, né? Essa self-fulfilling prophecy. Pode ser para bem e para mal. Mas no momento que a gente se limita, nós estamos iniciando esse processo. Não é tudo posso. E isso eu acredito que foi muito importante no meu processo, porque eu via coisas e eu falava, eu quero. Não, mas não pode. Eu falo, mas por que não pode, minha gente? Tem que estudar, tem que trabalhar. Não, então eu estudo e trabalho. Tem que fazer o que mais? Então, isso é para mim muito importante. Por isso que eu aprendi alemão. Quando eu entendi que se eu soubesse falar alemão, eu poder fazer mestrado, eu falei, tá. Eu sempre pensava muito dessa forma. Eu falava, poxa, e eu acho que você não se limitar é muito importante para poder você não fechar portas para você mesma. E outra coisa que eu acho muito importante no sentido de não se limitar, que eu acredito que abriu muitas portas para mim, e é muito importante na questão do empoderamento feminino, que é uma coisa que eu acho que muitos homens sabem muito melhor do que as mulheres, e por isso que eu recomendo todas as mulheres a fazer, é abrir a boca. Pelo seguinte fato, nem todo mundo sabe ler pensamento. Então, muitas coisas aconteceram na minha vida porque eu perguntei. É a primeira coisa, eu ia atrás e depois eu abria a boca e perguntar. Porque se eu sempre fosse pensar, não, para pessoas como eu isso não acontece, eu não tenho direito de sentar, eu não tenho direito de perguntar, eu não tenho direito de ir, eu não tenho direito de vir, nada teria acontecido. Então, essa questão de você, às vezes, eu estou em reuniões, eu tenho o sentimento que uma pessoa está olhando para mim de uma forma negativa, tarará. Eu aproveito a primeira oportunidade para exatamente com aquela pessoa eu ir puxar conversa. Antes que eu crie na minha cabeça uma realidade que não tem nada a ver com a realidade real. E eu percebi, por exemplo, que existem pessoas que quando estão inseguras, elas agem de uma forma. Existem pessoas, quando elas dormiram um pouco porque o filho acabou de nascer, que eu não sei que acabou de nascer, ela reage de uma forma. Então, é muito importante essa questão de você não se limitar e também não limitar o outro. Então, até você fala, não, é difícil, você quer... pergunta. Se você não sabe, pergunta. E eu sempre fui muito humilde nesse aspecto, de falar, não, para eu aprender qualquer coisa, eu tenho que perguntar. E aí eu percebi, meu Deus do céu, abrir a boca e perguntar é o segredo da vitória. E muita gente quer ajudar, muita gente quer participar, muita gente quer ensinar. Mas ninguém vai chegar e bater nessa para falar, Domitila, lá, eu vi tu passando na rua, queres que eu te ensine a falar alemão? Aí vão pensar que eu vou chamar a polícia. Não. A gente tem essa tendência também, realmente, de achar que a gente pensa que o que o outro está pensando. É um grande problema na nossa comunicação, e isso, quando a gente vai para o mundo intercultural, fica ainda mais complicado, na verdade, porque ao mesmo tempo que a gente não pode se limitar e tem que pensar fora da caixa, o nosso cérebro, ele funciona justamente através dessa categorização. Para a gente conseguir funcionar, e a gente precisa categorizar e, de uma certa forma, colocar em caixinha. Mas até aí eu assumir tantas coisas do que o meu interlocutor está pensando, é aí que mora o perigo. Aproveitando agora o gancho aqui, Domitila, você então sai da favela do Recife, faz o seu mestrado na Alemanha, né? Hoje em dia se torna Miss, você tem um desenvolvimento que é justamente super inspirador para jovens profissionais, então não só mulheres, né? Mostrando que justamente não importa de onde se vem, mas aonde eu quero chegar, não é verdade? Me diz, por favor, 3 coisas que você levou do Brasil e 3 coisas que sejam significativas, que você aprendeu na Alemanha, que te ajudaram nesse teu desenvolvimento de carreira e que te ajudaram a conquistar esse teu sucesso internacional. Eu gostei muito dessa pergunta. Eu acho que uma coisa que eu trouxe do Brasil foi meu sorriso. Isso eu trouxe do Brasil. Às vezes, quando eu cheguei ainda tem isso. Às vezes, quando eu passo muito tempo fora da Alemanha, quando eu volto, eu percebo. Eu sorriso, às vezes dou um sorriso para uma pessoa e a pessoa não dá o sorriso de volta. Aí eu pensava, essa pessoa não gosta de mim, porque eu tinha 1000 motivos. Aí todas as minhas amigas loiras dos olhos azuis, quando elas sorriam, as pessoas também não sorriam de volta. Então eu percebi, não, é uma coisa que eu trago e que eu quero que permaneça. Eu acho muito importante sorrir. Então, eu trouxe meu sorriso do Brasil. Eu trouxe também do Brasil, eu acredito que é essa... eu acho que é uma certa positividade. Eu sempre penso assim, podia estar tão pior, porque eu vi como é que poderia estar. É aquele tipo de coisa, quando eu no trabalho, quando eu falo de risco, é dinheiro. Da onde eu venho o risco é viver ou morrer. Então, a minha responsabilidade com riscos é diferente.
Eu tenho disponibilidade de ir fazer riscos, mas eu tenho responsabilidade porque, para mim, é outro parâmetro. E a terceira coisa que eu acredito que eu trouxe do Brasil é a minha fé. Essa fé, eu acho que a gente brasileiro, eu não sei, não só a gente brasileiro, mas muitas pessoas que eu conheço da Europa ou da Ásia que foram para o Brasil, eles falam, vocês têm esses negócios. É a fé, essa fé em Deus, orixá, seja o nome que você quiser. É esse borogodó que colocaram aqui, mas a fé realmente porque eu acho que as pessoas na Alemanha pensam que eu sou doida, porque imagina, do nada eu falei, do nada com 37 falando, eu quero ser Miss Alemanha. Domitila, por que eu falei, não, porque eu quero. E Deus vai na frente e vai que dá bom. Então, essa fé eu trouxe do Brasil. Se eu fosse pensar logicamente e fazer uma tabela de Excel antes de tomar esse tipo de decisão, eu não saía nem de casa, porque ia cair uma planta na minha cabeça. Então, isso eu acho que é meu brasileiro. E o que eu trago da Alemanha, eu sou tão alemã, é incrível, eu me surpreendo toda vez que eu estou no Brasil, mas o que eu trago da Alemanha é uma coisa, eu acho que você vai ter mais da Carol, que é essa coisa de verbindlich. De conectividade, de conexão, de... Mas assim também, sobre a perspectiva, se eu falar, no ano de 2025, terça-feira, 2 de maio, a gente vai se encontrar lá. De reliability, se eu não for, eu morro. Que vai acontecer mesmo, de combinado, mim, combinado sério. Isso, esse negócio de combinado, o que se eu falar tem que fazer, do combinado certo, é muito importante para mim. Me estressa até, aí é quando eu percebo, não é nem tão importante, mas isso para mim é uma coisa. A segunda coisa que eu trago da Alemanha é a questão da organização. Eu, pessoalmente, sou uma pessoa muito desorganizada, mas viver na Alemanha, ter feito mestrado na Alemanha, ter essa socialização na Alemanha, me ajudou muito a me organizar. Eu sempre fui uma pessoa muito preparada, mas organizada. Eu era famosa, que a pessoa falava, Domitila, quando a gente for se encontrar, eu vou chegar 10 minutos depois para você ter tempo de esquecer a chave, voltar para casa, pegar a chave e sair de novo. Mas aqui eu percebi que se você não chegar na hora, então assim, esse tipo de organização, eu sou muito organizada, eu sou assim bem, sabe, nesse aspecto, isso eu aprendi aqui e eu percebi. E a terceira coisa que eu aprendi na Alemanha é o e-mail com eu só queria fazer um follow-up e aí qual será o próximo step? Isso eu aprendi na Alemanha. Porque no Brasil eu perguntava, meu Deus, eu me entendi tão bem com essa pessoa, mas como é que a gente faz agora essa transação? Eu achava que era feio perguntar, e aí, vamos fazer um deal? Eu achava que era feio e agressivamente invasivo fazer a transição de uma conversa para um deal. Aí na Alemanha eu percebi, não, é um follow-up. Primeiro você conhece, depois todo mundo e-mail. E aí, eu só queria fazer um follow-up, vamos fazer esse pacote ou aquele pacote. Aí eu percebi que isso facilitou muito a minha vida. São detalhes, mas que facilitou muito a minha vida. E são aspectos que eu percebo, tanto no Brasil quanto na Alemanha. As 3 coisas que eu trouxe são coisas que não cabem na mala, porque não são coisas materiais, mas são coisas espirituais e coisas de comunicação, Carol. Por isso que, para mim, comunicação é muito importante. E essa plataforma aqui de a gente estar se conhecendo, trocando, é muito importante. Porque o meu sorriso é uma forma de comunicação. Domitila, eu estava conversando com os nossos, a nossa liderança das câmaras, né, agora no alinhamento, conversando com o Jonas, e comentei aos senhores, né, também a Janete, que está da Câmara Norueguesa, olha, é fato que... Opa! Domitila, está aqui, né? Voltou. Então, é fato que teve uma mão do Papai do Céu aqui. Sempre tem, Domitila. Eu sinto, eu vejo. E nada por acaso. Isso é outra Exatamente. coisa que eu acho. Nada é por acaso. Nada por acaso. Olha, vamos lá. Eu quero ainda dar tempo para os nossos ouvintes fazerem perguntas, então vamos caminhar um pouquinho. Ainda conversando sobre o desenvolvimento de carreira internacional, né? Nós vemos, principalmente na Alemanha, acho que já houve uma movimentação, sem dúvida nenhuma, principalmente nos cargos de liderança, nos cargos de board, nos cargos também de conselho. Mais e mais vemos mulheres, não é? Tínhamos aí um exemplo, Angela Merkel, que sem dúvida nenhuma é uma mulher impressionante, espetacular, e que vamos ficar com muitas saudades dela, tenho certeza, da liderança dela. Mas, falando então sobre mulheres em cargos de liderança,
que estão em ambientes corporativos, né, principalmente no Brasil, que são mais predominantemente masculinos, o que elas podem ter ou fazer, né, para terem sucesso, Domitila, na tua opinião? Enquanto a skills, enquanto a forma... Eu acho que a minha experiência me provou que a primeira coisa no seu tópico tem que ser competência. Eu adoro quando eu estou em contextos onde você pode falar, ela é feia, ela tem sotaque, ela... Sim, mas em 4 línguas, com mestrado, e eu não estou aqui porque ninguém quer, eu estou aqui porque realmente é necessário a minha presença, porque a competência que eu estou trazendo é necessária. Então, isso é uma coisa que eu acho que para a gente, enquanto mulher, é muito importante. Por quê? Porque a gente tem um pouquinho mais de dificuldade do que o homem de chegar e se vender o peixe e, né, vamos nesse aspecto. Então, quando você tem essa competência, já lhe possibilita muito essa áurea, esse chegar e falar, tudo bem, eu não estou porque eu pedi para estar aqui, eu estou porque é necessário que eu esteja aqui. Isso é um sentimento que eu acredito que é muito importante, que muda uma mulher. Então, competência é necessário, porque dá uma segurança que a gente precisa. No segundo aspecto, uma coisa que eu acho que é muito importante, é você realmente entender, uma coisa que eu acho muito importante mesmo, esse conceito na carreira também de sustentabilidade. Muita gente fala, Domitila se tornou Miss Alemanha. Ela, de noite para o dia, virou Green Influencer. Minha gente, há 22 anos atrás, eu fui premiada pela Unesco. Fazem 22 anos que é burnout, é bacharelado, depois é o mestrado, depois é emprego. Não deu certo, tem que tentar de novo. Então, a gente tem resiliência no nosso DNA. Então, se a gente tiver, além da resiliência, uma coisa que também não é o meu mais forte, mas é necessário, paciência, a gente chega lá. Porque essa também é uma questão muito, muito importante no aspecto de ser mulher, e às vezes a gente esquece desse aspecto. Se você está preparada, você tendo a competência, você tendo paciência com você, eu tenho certeza que é possível. Porque esses 3 fatores juntos, eles são uma mistura muito perigosa. Exatamente, exatamente. Muito bem, Domitila. Agora também com o teu título, né, no Miss Germany, esse é um reconhecimento por todo esse seu engajamento, sem dúvida nenhuma, né, que, como você mesma diz, vem já de muito tempo, né, lá de trás, vem de toda uma vida se preparando, galgando e fazendo acontecer no teu propósito social. Mas esse título também traz mais responsabilidades, não é verdade? Quais são os teus desafios agora, Domitila? É muita responsabilidade, Carol, realmente é muita responsabilidade, porque é como você falou, não é só ser Miss Alemanha, é ser Miss Alemanha, é ser a primeira migrante, é ser brasileira, Miss Alemanha, é muita coisa, e para mim, o pessoal do Miss Alemanha, talvez no mínimo 3 pessoas estejam assistindo agora, eu espero que eles entendam, mesmo sendo em português, desde o primeiro dia eu falei, eu não vou decepcionar vocês. Isso para mim é muito importante. Por quê? Porque, como eu falei no começo da minha narrativa, eu nunca tive a segunda chance na vida. Então, ter essa chance que eles me deram, para mim, eu tenho uma consciência muito dessa responsabilidade. E eu acredito que o maior desafio no momento é realmente tempo. Eu me sinto, em muitos aspectos, preparada no sentido seguinte, eu me sinto segura sobre o meu tema, eu me sinto preparada em muitos aspectos, mas é tanta coisa para ser feita, Carol. É tanta coisa para ser feita, e o dia só tem 24 horas, então esse é o primeiro problema assim, que eu tenho, e o segundo problema que eu tenho, eu percebo agora, enquanto Miss Alemanha, que eu ainda tenho capacidade para cima de desenvolver ainda mais os meus skills relacionados a essa linguagem multicultural. Porque eu acredito que a partir de agora, na posição que eu estou, é uma coisa que eu consigo conduzir muito bem, que todas as pessoas esperam de mim, mas eu já vejo como chance de levar isso para o next level. Eu acho que é possível isso ser um standard, que mulheres como a gente, e eu digo a gente porque você pode talvez não ter o mesmo look que eu tenho, mas você sabe que você é gente como a gente. Talvez você não tenha a mesma infância que eu tive, mas você é gente como a gente. Então, acho que isso é muito importante agora, essa linguagem. Eu quero muito me desenvolver mais nesse aspecto também. E
é um momento ideal, Domitila, sem dúvida É nenhuma. isso. Também a nossa agenda, a agenda global mudou, né? Nós, no Comitê de Capital Exato. Humano aqui da Swedchem, nós já falamos bastante sobre, já tivemos vários webinars e apresentações do tema Diversity and Inclusion. Exato. Este é o momento. É o tema. A gente está tendo Exato. muito mais sensibilização para isso. A gente entrou na pandemia, a gente descobriu que o digital é uma forma, que não é Exato. porque estamos longe, a gente conseguiu ser cross-border. Hoje nós estamos aqui numa cooperação entre 7 câmaras. A gente não Exatamente. teria pensado, talvez, nisso quando estávamos operando de forma natural, não é? Exato. Olha, E aí eu onde está a vou te dar um força, abraço, o impacto. vou te dar quando você chegar e vier, mas sem dúvida nenhuma a gente conseguiu. Então, assim, estamos numa pauta muito disruptiva em todos os aspectos, né? A diversidade e a inclusão, o fato que somos muito mais do que sermos colocados em caixinhas, não é verdade? Então, esse é o momento, o cross-cultural, a comunicação intercultural, vai ficar eminente, mais do que o nosso mundo está ficando pequenininho. Exato. E isso para mim é muito importante, porque analisando do meu ponto de vista sociopolítico, econômico, é importantíssimo pelo seguinte, para ser 100% sincera com você, eu não sei se eu acredito mais, por exemplo, no Brasil em política, etc., mas eu sei que existem seres humanos que estão tomando decisões muito importantes em muitos aspectos econômicos também, e que a hora também para isso é agora. Porque o mundo está mudando de uma forma muito rápida, então para mim é muito importante, e eu vejo essa responsabilidade, para mim é uma coisa que eu quero desenvolver muito mais e ser muito a melhor versão que eu posso ser de mim nesse sentido, pelo seguinte, eu acho que é muito importante que as pessoas tenham uma boa experiência comigo e que essa seja o standard que elas vai levando. Sim. Mulheres brasileiras, um pouco diferentes, mas todos somos diferentes. E a gente fala muito hoje em dia também em todos os aspectos. Eu tive ontem numa empresa que é uma das maiores empresas bio daqui da Alemanha, mas lá também a gente tem que falar sobre algoritmos, sobre metaversion. A gente tem que entender como é que essa geração Z pensa para poder a gente fazer qualquer coisa, para poder se movimentar. Então, esses aspectos eu acredito que são muito importantes e que eu quero muito desenvolver mais e tem muito potencial ainda. Domitila, essa vai ser minha última pergunta, aí rapidinho, porque eu gostaria realmente que a audiência tivesse o seu momento. É uma entrevista deliciosa, realmente, você é muito simpática, a sua energia, como eu falei no comecinho, a gente sente ela daqui, ela é contagiante. O teu conselho hoje para as nossas ouvintes, para quem está te vendo aqui? Para mim, vocês são todos superheroes. Para mim, vocês são todos superheroes. Eu não estou exagerando. Por quê? Porque esses temas que a gente acabou de falar, linha do tiro, responsabilidade social, sustentabilidade, como a gente pode ter um impacto no futuro, economicamente, mas também culturalmente, a questão do empreendedorismo, mas também a questão de empoderamento feminino, são temas que são super atuais, é super importante tematizar, mas eu sei que não é selbstverständlich, me perdoa, Carol, como é o nome? Não é natural, não é... You cannot take it for granted. Ih, You cannot take... me perdão. Ai, gente, desculpa. You cannot take for granted que todos vocês tiraram uma hora do dia para a gente parar aqui para focar nisso. Isso é muito importante, porque é importante para mim, que me dá esperança que tem como as coisas acontecerem. E a última palavra que eu posso deixar assim, de dica, por exemplo, como que a gente falou, é exatamente isso, é que isso que está acontecendo aqui é extremamente importante e powerful. São 6 chambers que estão juntas no mesmo foco, na mesma visão, na mesma missão. E isso é muito importante, isso é muito powerful, e eu desejaria que esse tipo de conceito pudesse existir mais vezes ou até mesmo se repetir, porque eu acredito que são oportunidades únicas de ideias acontecerem e coisas realmente, projetos serem colocados em práticas que têm realmente um impacto. E o impacto, hoje em dia, o impacto social é automaticamente ligado com o impacto industrial e econômico. Então, acho que é essa sinergia e esse holistic feel que é o mais importante, que a gente já tem aqui e que é uma riqueza muito grande, que eu espero que vocês saibam, porque essa é uma riqueza muito grande que vocês já têm. Obrigada, Domitila. E antes de mais nada, muito, muito agradecida novamente por você ter aceitado o nosso convite. Agora a gente vai para as perguntas da nossa audiência. Eu estou vendo aqui uma pergunta. Quem quiser
pode levantar a mão e abrir a câmera. Talvez a gente não consiga responder de todas, mas a gente vai tentar, antes do fechamento, que vai ser feito pelo nosso Sérgio Chamoni, o presidente da Câmara Finlandesa. Olá, Carol. Poderia perguntar como a mulher empoderada gerencia os desafios para manter o balance profissional e pessoal? CWB Viers FL. Adorei a pergunta. Eu acho... Fui eu que perguntei. Oi! Tudo bem? Tudo bem? Agora tem um rostinho, Milena, tudo bem. Essa é a pergunta que eu acho muito importante. Vocês perceberam que mesmo sem ninguém perguntar, eu já falei, quando eu tinha 30 anos, eu tive um burnout. Eu acho que isso é um tema muito importante, que eu não tenho vergonha nenhuma de falar. Eu acho que a gente tem que deixar de ter essas coisas como tabu ou palhaçada, porque é importante. Porque a gente que é mulher, a gente também tem esse desejo de ter sucesso, de fazer, de acontecer. Mas aí tem 3 meninos chorando de um lado, família expectativa do outro, o curso para terminar. Então, o babado é forte. Então, muito importante essa pergunta. E o que eu aprendi pessoalmente, eu acho que é uma coisa que cada um é individual, é, primeiro, o que me custou mais aprender, o mais difícil, é aprender a dizer não. Porque eu cresci em uma realidade onde dizer não é cordial, não é legal, não se faz, você vai perder as amizades, vai ser uma pessoa chata, arrogante se você disser não. Então, para mim, colocar não na minha rotina foi super difícil. Mas, por outro lado, quando você coloca não, você percebe que o quão importante é você conhecer os seus limites. Porque é normal que os outros seres humanos não conheçam se você mesmo não conhece. Então, isso para mim foi muito importante, mudou minha vida do dia para a noite. E a segunda coisa foi que eu, faça chuva ou faça sol, eu tiro todo ano 2 dias no mínimo só para mim, nem que eu tenha que me esconder, que eu dizer que estou doente, mas eu fujo. Eu fujo. E eu tiro... pode dizer que eu sou doido, o que for, mas 2 dias no ano eu vou estar gripada, eu sumo. Esses 2 dias eu preciso para mim, eu prefiro dormir no chão, em qualquer canto do mundo, mas eu ter para mim, para entender o que está acontecendo e visualizar o que eu quero que aconteça, criar minha própria realidade, do que deixar que a vida me consuma de uma forma que nem eu possa mais entender onde eu estou. Isso ajuda muito, não precisa ser caro e não precisa todo dia, mas 2 dias por ano é incrível. A gente faz uma coisa parecida no Ano Novo, mas aí é filho, presente, briga, porque um quer comer isso, outro quer comer, não adianta. Tem que ser realmente você sozinha. Sozinha. Mesmo se eu só chore 2 dias, às vezes eu me surpreendo o que acontece quando eu estou sozinha, eu e eu. E a segunda coisa que eu faço é que todos os dias eu tiro 1 hora para mim. E você pergunta, mas Domitila, onde você está? Não interessa. Por exemplo, na época do camping do Miss Alemanha, tinha dia que a gente não tinha tempo para fazer esse tipo de 1 hora de meditação ou yoga, eu me trancava no banheiro. Eu dava uma de doido e me trancava no banheiro. Podia ser 15 minutos, mas eu me trancava no banheiro. Porque não é possível, minha gente, todo ser humano precisa de pelo menos 15 minutos entender o que está acontecendo na vida de você, para poder você... Às vezes você nem pode saber o que você quer. Às vezes eu percebo, eu tenho uma tatuagem que está escrito self-care, porque self-love é loucura. A gente não vai se amar todo dia, não. Tem dia que eu me odeio, que dá raiva de mim mesma. Porque eu não digo não, eu vou para casa com 10 problemas, nenhum é meu. Um é meu, 9 é dos outros, levo tudo para casa. Aí eu aprendi que é muito importante eu cuidar de mim, porque já que eu não posso me amar 24 horas por dia, pelo menos que eu lembre de cuidar de mim mesma. Então, tirar esse tempinho para você, não é você. Então vou aproveitar para fazer o cabelo da minha filha. Então vou aproveitar para fazer a unha. Não, é você e seus pensamentos. Isso é muito importante e isso salvou a minha vida. Muito bem, obrigada, muito obrigada, Domitila. Patrícia Coutinho, quer abrir a câmera e perguntar em voz alta a sua pergunta, que eu estou lendo aqui no chat box? Vamos ver. A Patrícia, ela já escreveu um artigo para o jornal sobre cotas para mulheres e a chanceler alemã disse publicamente que era uma mulher de cotas. Você saberia dizer se existem cotas para mulheres na Alemanha, na política e no ambiente corporativo, Domitila? Para ser 100% sincera, eu não conheço as cotas. Eu acredito que existem em alguns ambientes, sim, mas o que eu sei é que aqui na Alemanha tenta se implementar de uma forma muito mais cultural do que só pela cota. Mas agora está tendo, por exemplo, como eu acabei de falar anteriormente, uma coisa que não é diretamente cota, mas tem um impacto muito grande, que é falar, por exemplo, ok, no próximo encontro do ministério tal e tal, é um encontro para mulheres.
Porque assim é importante você ter na sua empresa ou você ter no seu ministério, na sua embaixada, na sua embaixada, uma mulher, porque senão você não pode enviar ninguém. Então, são novos conceitos e estratégias de alcançar objetivos, mas sempre por esse aspecto também de olho no olho. Exatamente, óbvio, isso aí. Muito bem, mais perguntas, audiência? Aproveitem que é o momento que vocês podem abrir a câmera, abrir o microfone e perguntar diretamente para a Domitila, que está hoje aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde! Que surpresa boa! Que legal. Só assim para a gente se ver. Fábio Gandu. Pois é, só assim. Mas eu sou Fábio. paciente e persistente como você, tá? Meu nome é Fábio Gandur, a minha origem é no mundo da ciência. Então, eu tenho mais um pedido do que uma pergunta. E por ser um pedido, não é só para a Domi, é para todo mundo que está nos assistindo. Por favor, não se contentem com likes e com adjetivos do tipo maravilhosa, necessária, que bonito, que bacana. Isso a gente já sabe. Domi, vai pensando o que nós podemos fazer aqui neste exótico país tropical chamado Brasil para transformar toda essa dialética de sustentabilidade, de inclusão, de equidade em coisas práticas, aplicáveis, tangíveis, implantadas. Para você, Domi, e para todo mundo que está nos ouvindo. Eu acredito que a gente consegue. Muito obrigada. Obrigada. É Fábio Gandu, como ele falou, ele vem da ciência, eu gosto muito do Fábio Gandu, e a gente trabalha com os projetos juntos, e eu acho que isso, Fábio, que a gente está fazendo aqui e nesse exato momento é um pontapé inicial muito importante. E por isso também que é muito importante exatamente você estar presente também, porque é exatamente sobre isso, é sobre conectar esses mundos para, a partir daí, a gente construir possibilidades de fazerem projetos que tenham o impacto. E por isso que eu acho tão importante ter tanta gente exatamente desse aspecto, Chamber e Industry, participando desse debate, se interessando por esse tema e querendo pensar junto. Eu acredito que na palestra não vai ser possível a gente concluir projetos ou construir projetos, mas eu acredito sim que o foco de maioria, provavelmente 99% de quem está aqui hoje, é estar conhecendo essa Domitila, entender quem é essa neguinha que está vindo em Industry com essas novidades, exatamente para isso, para poder a gente ir nessa direção e nesse caminho. Parabéns, Domi. Você merece. Obrigada. Agradeço muito que você esteja aqui hoje. Muito bem. Fábio Gandu, vamos ver aí se fazemos também alguma coisa com a câmera aqui. Perguntas, mais perguntas, audiência. Com Vamos certeza. lá. Temos alguém que levantou a mão. Por favor, pode abrir a câmera, pode também, se não, fazer a pergunta no áudio. Deixa eu ver, era o Fábio, a mão é do Fábio. Acho que é do Fábio. Mais alguma pergunta, pessoal? Aqui. A Isis de Almeida. Domitila, conte um pouco sobre a programação da sua temporada aqui no Brasil, por favor. Sim, para lhe encontrar, eu espero muito. E fazem 3 anos que eu não vou ao Brasil. Desde que começou o Covid, eu não fui mais ao Brasil. E a minha história iniciou em Linha do Tiro. Então, para mim, quando eu recebi a premiação do Miss Alemanha, aí foi aquela pergunta, e aí, você vai fazer o que agora? Quais são os seus projetos? Aí eu falei, eu tenho que ir para o Brasil, minha gente. Com certeza, um dos focos é para o Brasil. Eu estou indo para o Brasil, vou passar alguns dias com a minha família e trabalhando, vivendo no projeto, que é o CAN, que é o Projeto de Crianças Carentes na comunidade de Linha do Tiro. E depois da Páscoa, eu acredito, final de abril, estaremos indo a São Paulo e ao Paraná também, que são 2 coisas que eu estou muito feliz. Em São Paulo, a gente tem 2 presenças marcadas para 2 palestras em 2 empresas alemãs em São Paulo, exatamente sobre esse tema diversidade e impacto, que são empresas que já estão no Brasil há muitos anos e querem ter essa também de estar tendo a questão dos trabalhadores discutirem comigo e com a empresa projetos para o futuro, expectativas, e também eu tenho a oportunidade de conhecê-los melhor para estar ajudando nesse aspecto de comunicação global, de estar transmitindo as ideias, as iniciativas deles para o mundo, que, como vocês viram, eu gosto muito. E no Paraná, eu estou muito feliz, eu não posso ainda falar muitos detalhes, mas no Paraná eu estou indo, dentre outros motivos, para visitar um
uma plantação de mate, porque a gente está agora com um projeto de uma empresa alemã que vai fazer uma bebida e uma parte dessa bebida vem do Brasil, e a partir do momento que os ingredientes dessa bebida vêm do Brasil, tem a questão de estar apoiando as famílias agricultoras nessa comunidade, tem a questão de estar tentando diminuir a questão também da monocultura e misturando as duas realidades e culturas de uma forma maravilhosa. E eu acho que todos vocês conhecem, no Brasil, o chimarrão, e aqui na Europa o mate está fazendo um sucesso muito grande. A gente pensou, então, pode também isso ser uma coisa um pouquinho mais sustentável e com essa troca verdadeira. E o que eu acho muito interessante nisso é que são resultados de trocas que se iniciam numa conversa assim, porque as pessoas têm que primeiro se conhecerem, saber quais são as ideias, as missões uns dos outros. Aí depois surgiu a ideia da bebida, que é uma empresa alemã, uma das maiores empresas de bebidas orgânicas, biológicas do mundo, mas muitos produtos, por exemplo, o gengibre, o mate e a curcuma vem do Peru, mas o gengibre e o mate vem um pouco do Brasil, e eu acho importante também estar incentivando esse tipo de iniciativa, mas também mostrando essa realidade. Por isso que para essa empresa é uma expectativa agora muito grande, com a minha viagem ao Brasil, das pessoas aqui na Alemanha estarem vendo de verdade quem são as famílias que produzem esse mate, e a gente está finalizando os detalhes, que provavelmente também uma equipe de um canal de televisão da Alemanha vai comigo, porque eles querem cobrir em uma reportagem como essa Miss Alemanha agora, no lugar dela agora está na Alemanha fazendo foto e fazendo coisa interessante, vai-se embora para dentro da favela de novo, falar de sustentabilidade e responsabilidade social, mas ao mesmo tempo com algumas empresas e parceiros que fazem essa jornada ser possível, porque muitos projetos vivem de doação, muitos projetos são questão de que a pessoa precisa de emprego também, né? Por isso que eu achei muito importante essa iniciativa de uma empresa alemã produzir também com algumas coisas do Brasil. Muito bem. Mais alguma pergunta? Acho que estamos bem. Domitila, que enorme prazer. Nossa, que talk muito, muito delicioso. Foi uma conversa genuína, né? Isso também Exatamente. Eu acho que é uma coisa muito nossa das mulheres, se eu posso me permitir, né? Essa coisa franca, genuína, empática. Eu novamente quero te agradecer por você ter aceitado o nosso convite, por você ter encontrado tempo para a gente nessa sua agenda. Quero agradecer também, espero encontrá-la, né? Quando você então estiver agora no Brasil. Sim. Vai ser muito te dar um abraço e um beijo no que a gente pode, no protocolo, né, de máscara, no protocolo Covid. Sim, mas a Jill, eu acredito que a Jill esteja assistindo agora a live. Eu vou só dar um agradecimento rapidinho para ela, porque ela também foi muito importante para isso acontecer. Jill, mein Schatz, ich habe gerade gesagt, ich muss noch ganz kurz nochmal unterbrechen und dir ganz liebe Grüße auf Deutsch sagen, weil du das auch ermöglicht hast. Und ich freue mich sehr, dass es tatsächlich stattgefunden ist, dass ihr beide so lieb, dass ihr das so großartig organisiert habt. Porque a Jill vai com certeza depois também, assim que terminar a live, já falar com você, Carol, com 1000 ideias para poder a gente continuar essa conversa, porque eu estarei em São Paulo, creio que até o dia 3 de maio, aí com certeza vai se encontrar. E talvez alguns outros colegas também que tiverem algumas ideias, projetos ou qualquer coisa, a gente vai se falando. Quem quiser entrar em contato comigo pelo LinkedIn, por exemplo, eu também sou bem ativa, nas redes sociais também, quem me conhece sabe, e eu acho importante essa troca continuar, porque acho que hoje foi o início de uma nova era. E eu queria muito, se possível, eu posso desejar isso alto, que essa era seja assim, dinâmica, espontânea e unida. Eu acho muito bonito o fato de sermos hoje 6 chambers juntas no mesmo caminho. Exatamente. Muito bem. Domitila, obrigada. Sérgio Chamoni, podemos fazer o nosso fechamento, Sérgio, presidente da Câmara Finlandesa? Claro. Carol, bravo, bravíssimo. Poxa, muito obrigado por essa iniciativa, por envolver essas nossas câmaras europeias juntas nesse esforço. E, claro, poxa, parabéns, Domitila, que vida fantástica, que exemplo para todos os brasileiros, independente de idade, de classe social, do nível que está nas suas respectivas profissões. Você é um exemplo para todos os brasileiros. Realmente, tudo aquilo que a gente discutiu hoje, que você falou com muita propriedade, né? Sustentabilidade, educação,
Eu adicionaria ainda mais também a meritocracia, porque tudo que você conseguiu foi por muito mérito seu, e isso é importante a gente valorizar. O Brasil e o mundo precisam de exemplos. Isso é muito Mais uma importante. vez, não é? A gente tem que ter exemplos. E uma coisa fundamental que une todos esses valores, que eu acho que são valores nossos, das nossas civilizações. Você está com um pé na Europa, um pé no Brasil, mas o Brasil também é um país de muita influência europeia, né? Nós temos alguns valores muito importantes que, principalmente nesse momento que a gente está vivendo do mundo, né, esse momento assim tênebre dessa guerra, a gente tem que parar para pensar quais são os valores relevantes que a gente tem que continuar e não abrir mão. E não abrir mão. Exatamente, Acho que o exatamente. primeiro deles é democracia, que é o guarda-chuva de tudo. Democracia é o guarda-chuva de tudo. Sustentabilidade, que você muito bem falou, é fundamental para o planeta, senão o planeta vai acabar. A Alemanha está super avançada, gostaria muito que a gente aprendesse mais com a Alemanha, com a Finlândia, com a Suécia, com todas essas câmaras aqui, Espanha, Benelux, British, que não está mais na União Europeia, mas continua na família europeia, né? Noruega, Holanda. A gente realmente, nós partilhamos valores que a gente não pode abrir mão, não pode abrir mão. Exatamente. Não é? Se eu posso falar mais alguma coisa, me perdoe, mas agora Claro. você me animou muito com essa fala, eu tenho que dizer isso. Apesar de eu já falei no final da fala, é que ontem eu estava tendo uma conversa exatamente sobre isso. E essa é a minha missão também aqui hoje. Eu espero que nós nos encontramos em São Paulo, que a gente talvez até juntos façamos projetos super necessários, como todo mundo sabe, mas eu sei que cada uma pessoa que está assistindo essa live agora, que tirou essa 1 hora do dia para isso, são pessoas que se engajam nos seus aspectos, nas suas missões. E essas pessoas estão cansadas de receber essas notícias. Guerra, Covid, corrupção, Mariela, etc. E se essas pessoas agora se desmotivarem, eu tenho um problema seríssimo. Porque sozinha é outro burnout. Domitila não pode ter outro burnout, minha gente. Domitila quer ser feliz agora. Então, o mais importante para mim nessa fase agora também, principalmente como você falou, é exatamente isso. Que a gente esteja unidos, que a gente se reveja e que a gente continue do nosso lado, porque ontem eu estava falando, uma pessoa que estava querendo falar, não vou mais separar o lixo. Aí eu falei, minha gente, pelo amor de Deus, se a gente nunca fomos tantos como hoje. Como a gente está vendo através da mídia social, a gente pode estar muito mais perto do que seria. São pessoas de todo canto do mundo, toda rede social, social X. Estou conectado, mas eu estou conectado pelo celular. Camadas sociais. Isso, camadas sociais, e isso é possível hoje. Então, isso também é uma força. E essa força é muito necessária a gente saber, valorizar, unir e não desistir. Porque é o que eu sempre, como a gente falou, Carol, se os bons agora desistirem, é um problema seríssimo. A gente não pode, por mais cansados que estejamos e por mais sinistro que pareçam as coisas, agora seria o pior momento de abrir mão desses valores que quando eu penso, minha mãe lutou, minha avó lutou, eu não posso agora abrir mão. Não pode. Eu acho que esse é um momento muito importante de reflexão nossa, de como a gente tem que se fortalecer os negócios entre países pacíficos, do bem, democráticos, valores europeus. E o povo não pode sair perdendo, isso para mim é muito importante também, que é o que a gente está aprendendo agora. Às vezes, um ser humano, me perdoe, mas na maioria dos casos é um homem, decide coisas e milhares de pessoas são condenadas. Isso é muito perigoso. Por isso que é muito importante, acredito, pensar essa questão, principalmente de políticas internacionais, de uma forma mais matriarcal, pela experiência e pela história. Mas é isso que você está falando, é muito importante. A gente não pode abrir mão, a gente não pode se separar agora. Não pode abrir mão agora. Nunca foi tão importante quanto agora, nesse momento, está exatamente focando nessas pessoas, nesse tipo de business concept, nesse tipo de iniciativa. Se as pessoas agora falarem, não, então eu vou jogar pesticida em tudo porque está tendo guerra, onde é que a gente vai parar? Exatamente.
Não, e é por isso que eu gostaria de parabenizar mais uma vez também a Carol por a iniciativa dela de convidar uma pessoa tão maravilhosa como você, que nos ensina Carol é tanto. ótima. Obrigada, gente. E eu queria dizer o seguinte, é um desafio para nós todos aqui. Isso. Todas as câmaras de comércio, elas têm como objetivo contribuir para a relação comercial bilateral, para as trocas culturais. E a gente tem que te envolver porque você é uma embaixadora nossa, brasileira. Exatamente, somos Europa, uma grande e família. vice-versa. E a Exato. gente tem que justamente aproveitar essas oportunidades para fazer coisas boas dentro dos Isso. valores europeus que nós acreditamos. Então, mais uma vez, muito obrigado e parabéns, Domitila. Parabéns mesmo. Bravo, bravo. Eu que agradeço. Carol, também, um aplauso para você. Domitila, querida, parabéns, parabéns. Jonas, Agora a coisa mais importante, né? A foto. Jonas, você é dos meus. Quem Você é dos topa? meus. A gente fala em inglês unseen and untold is unsold. Então, Yeah, tem que divulgar I'm- isso. Na verdade? Exactly. I então. am all in. I already did my best side. Perfect. So, turn on the cameras. Let's create our own realities. Right? Yes! Ok, olhando para a câmera, por favor. Acho que a Vivi também está ajudando aqui, tirando fotos. Cheese. Vamos divulgar. Como o Fábio falou, isso não é... Isso é que a gente fala fósforo, né? É um evento que é fantástico e Isso. depois a gente esquece. Não, esse é um fósforo que começou hoje e vai continuar brilhando, né, Fábio? Alguém falou que é contagiante. Não foi inspirador. Foi inspirador e contagiante. A gente vai agora levar essa mensagem para mais plateias, né? Me tirar. É fantástico. Exatamente. Com certeza, vamos continuar esses temas. To be super continued. importantes. Yes, to be always. continued. Very well. Maravilha, maravilha mesmo. Até São Paulo, então. Tá muito Até São bem-vinda. Paulo, muito obrigada de coração a Jonas, todo mundo. Jonas, Obrigada a todo o público, hein? A toda a audiência hoje também, a todos vocês que estiveram com a gente. Eu não posso deixar de agradecer vocês também, porque nós fazemos isso para vocês. Sem vocês, isto não Exato. acontece, né? Exato. Muito obrigada. Obrigado. Fábio, queria uma outra palavra? Jonas, eu queria fazer um comentário, dado o meu background em ciência, a gente vive esse mundo todo em bits, com likes, com teleconferências, mas tem uma hora que nós temos que transformar o que nós combinamos em bits em átomos, tem que transformar em coisa tangível. Até a foto que a gente tirou, por enquanto, em bits, um dia ela será feita em átomos. Vamos Sim. perseguir esse objetivo. Vamos. Muito bom, muito bom. Obrigado, Fábio. Obrigado. Obrigado. Boa Obrigado, tarde para gente. vocês. Obrigada. Boa noite para quem está na Europa. Danke, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, Boa noite. Carol. Valeu, gente. Tchau, tchau.